Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é um EngCast, o primeiro EngCast do ano, abrindo aí a temporada de 2016. Estive bastante ocupado fazendo diversas coisas, algumas reformas ali na empresa, vocês viram um novo laboratório e não havia dado tempo de gravar um EngCast. Mas agora começamos uma temporada e hoje eu chamei o meu amigo engenheiro Josias Martins. Bom dia, Josias. Tudo certo? Beleza. Agradeço muito aí a disponibilidade por contribuir com esse quadro EngCast, que os assinantes do canal sempre gostam dessa interação aí com outros engenheiros, outros especialistas na área, para trazer mais conhecimento para o pessoal. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, né, ao convite, né, de poder estar aqui, né, e vamos ver que eu consigo também compartilhar aí com vocês em relação a toda a caminhada e algumas dúvidas ou dicas na nossa própria área de atuação, né? Sim, verdade. Então já vamos começar logo. Comenta aí com o pessoal qual foram os primeiros contatos aí com a eletrônica. Bom, primeiros contatos com a eletrônica. Desde pequeno já o meu avô, ele trabalhava na época da válvula, né, com eletrônica. Então eu já tive esse contato há algum tempo, né? Desde criança, basicamente, apesar de que o meu avô naquela época já não mais lidava diretamente com isso, né? Porque quando houve a transição da válvula para a eletrônica que nós conhecemos hoje, né, para os semicondutores, ele deixou de fazer eletrônica, né? Sim. Mas ele ainda assim, volta e meia, ele consertava alguma coisa, ele se metia a fazer alguma coisa e eu estava lá de bico para ver o que estava acontecendo, né? Claro, sempre de olho. Exatamente. Então, assim, essa paixão também pela própria eletrônica surgiu ali, né? Surgiu de ver o meu avô fazendo essas coisas, né? Da curiosidade também, desmontar os brinquedos, depois não conseguir montar mais. Esse é o começo de muita gente. Exatamente. Né? Que eu me lembro até hoje, que eu tinha um trenzinho daqueles elétrico, né? Eu lembro que eu resolvi que queria ver o que tinha dentro, desmontei ele, não consegui montar, custou uma fortuna para consertar o troço. Né? Mas a gente vai caminhando e vai tendo curiosidade. Eu acho que isso é o principal para todo engenheiro, toda pessoa que quer fazer engenharia ou trilhar o caminho acadêmico, né? É ter curiosidade. Principal, né? Principal. Ter um interesse em descobrir novas coisas. Exatamente. Exatamente. E aí, com isso, a escolha do curso foi natural. Foi natural, sim. Na época, na realidade, eu estava meio balançado entre fazer engenharia eletrônica, engenharia da computação, ciência da computação ou engenharia mecânica, né? E acabei tendendo para engenharia eletrônica também devido a um amigo que já cursava engenharia eletrônica na Fevale, né? Mas ele acabou trancando o curso e foi para ciência da computação. Desistiu? Desistiu, cara. Desistiu na disciplina de teoria eletromagnética. Sim. Ele desistiu em teoria eletromagnética, estava fazendo teoria eletromagnética e fazendo DSP na época. Daí, já escolheu pedreira, assim. Exatamente. Né? E era um japonês que dava DSP. E daí ele pensou, isso não é para mim, vou desistir. O cara desistiu e eu continuei. Na Universidade Fevale. Exatamente, na Universidade Fevale. Daí ele acabou ficando na Fevale mesmo e foi para ciência da computação, hoje já é formado e trabalha na área. Né? Sim. E no decorrer do curso, quais as disciplinas você teve mais dificuldade ou achou mais difícil? Olha, cara, acho que o primeiro baque é sempre cálculo, né? Acho que para todo mundo, o primeiro baque é sempre cálculo. O cara vem do ensino médio lá com a matemática básica, né? Quiçá ver alguma coisa de matrizes e números complexos, né? E, muito cara, raro, né? muito raro, cara. Eu não vi números complexos no... eu vi um pouco só, bem pouco eu cheguei a ver. Sim. No ensino médio. Daí o cara chega lá, é limite, não sei o que, tendendo ao infinito, né? O cara começa a pirar com aquilo ali, né? Chega às derivadas, coisas integrais. Exatamente. Acho uma loucura, uma doideira. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro baque, né? O primeiro baque foi com cálculo, né? Sim. E daí depois veio a teoria eletromagnética, né? Nossa querida e amada teoria eletromagnética. Essa disciplina é show, né? Apesar de ser difícil, ser uma loucura, o resumo o resumo de todas as leis da eletricidade, do magnetismo. Exatamente. E isso está diretamente ligado às telecomunicações.
Também, e principalmente ao comportamento dos próprios semicondutores, né? Sim, com certeza. Inclusive, é complicado porque quando depois a gente entra numa pós e tu vai fazer alguma especialização, né? Tu precisa ir além da teoria eletromagnética, né? E daí, isto é aquele além, aquela coisa que faltou na faculdade e que tu vai ter que buscar. Do mesmo jeito que tu saiu do ensino médio, tu não aprendeu números complexos e tu vai ter que dar um jeito de ir atrás disso para conseguir seguir adiante na faculdade. Quando tu entra na pós é a mesma coisa, porque parece que faltou ainda alguma coisinha ali, né, para o cara conseguir seguir, né? E a teoria eletromagnética, ela fica ali bem no limite, podia ter um pouquinho mais, né, para o cara poder, depois, se o cara quer continuar uma vida acadêmica, alguma coisa assim, o cara já tem alguma base a mais, né, vindo da própria faculdade, mas aí teria que ser mais uma disciplina, porque a teoria eletromagnética por si já é pesada, né? Sim, teria que dividir em 2 disciplinas pelo menos. Exatamente. O pessoal dá conta. Exatamente. Senão o cara pira. É, a mesma coisa a questão da disciplina de antenas e propagação. Eu acredito que deveria ser dividido, né? Uma disciplina só para a área de antenas e outra para propagação. Que nós tivemos as 2 matérias na mesma disciplina do curso. Sim, e até, cara, eu imagino, na realidade eu até nem me recordo, mas antenas e propagações deveria vir diretamente depois da teoria eletromagnética, né, no currículo. Sim, né? Deveria verdade. Deveria ser a próxima disciplina para o cara fazer. Que o cara entra ali, o cara já não, muitas vezes o cara não se lembra direito o que aconteceu lá em teoria eletromagnética. Fica 1, 2 anos, né, de distância, fez teoria eletromagnética, daí passa um tempão, aí vai fazer antenas e propagação. Aí muitos conceitos já ficam ali perdidos, né, que acaba não exercitando. E falta isso aí. Exatamente. É. E em termos de disciplinas interessantes, assim, quais achou mais bacanas, assim, que gostou bastante, assim, de fazer? As disciplinas de eletrônica digital é o que mais me fascinou, né? Principalmente microeletrônica e uso de FPGAs, né? Que é basicamente o que eu mais gosto de trabalhar hoje, né? Que é com FPGAs e na área de microeletrônica, né? E infelizmente a gente ainda tem pouco disto dentro da universidade, né? Poderia ter um pouco mais, né? Talvez juntar disciplinas de projeto aplicado junto com esse conhecimento que tu vê lá na disciplina de eletrônica digital 3, né? Eletrônica digital 4, juntar isso e trabalhar uma disciplina de projetos, de repente, né? Seria bem produtivo mesmo. Que os FPGAs são o futuro também, né? Sim, cara, existem pesquisas para FPGAs que sejam imunes a partículas de alta energia, né? Então, existem FPGAs que vão ser utilizados em satélites. A ideia é que tu tem um satélite lá funcionando e tu vai ter um FPGA com uma determinada matriz e hoje tu está utilizando um determinado processador, amanhã tu precisa de outro processador para analisar alguma outra coisa, né? Ou para trabalhar com algum outro sistema de modulação, e tu manda simplesmente para lá o novo bitstream, ele atualiza o FPGA e sai funcionando, né? Com um processador novo, né? Então, isso é algo que está bastante em pesquisa, né? Se desenvolver FPGAs que consigam trabalhar e funcionar corretamente em ambientes mais hostis, né? Como é fora da atmosfera, né? Muito interessante mesmo. E a gente passa por muitos colegas de curso, né? Vamos falar agora um pouco dos estudantes de engenharia. Então tem muita gente que se dedica bastante, que vai além até do que é exigido na sala de aula, mas muita gente a gente sabe que leva um pouco na flauta a coisa, né? Então, pensando nisso, que dicas você daria assim para estudantes e futuros estudantes de engenharia? Olha, acho que a dica principal é justamente essa. O cara não pode deixar, principalmente deixar a matéria acumular, né? Tem que ir estudando pontualmente. E, se possível, né, é interessante que o cara entre num estágio ou comece a trabalhar com a eletrônica ou engenharia, que seja, né, já no meio do curso. Né? O cara começou a trabalhar, a ver as disciplinas do próprio curso, né? As disciplinas aplicadas, é interessante que o cara já comece a aplicar isso.
seja no trabalho, seja entrando em algum trabalho de pesquisa na própria universidade, né? É importante isso. Acho que talvez até mais importante do que o estudar diariamente é o cara praticar diariamente, o que tem também uma certa diferença, né? Porque a gente sabe, na prática, o cara vai lá, o cara calcula, faz todo o cálculo, vai montar na protoboard, o negócio não funciona. A teoria é um mundo mágico, né? A teoria é uma coisa muito linda e a prática tem muitos empecilhos, tem muita coisa que pode dar errado. Sim, e ali, inclusive, muitas das equações que a gente utiliza para descrever, principalmente com comportamento de transistor, né? Transistor e capacitor, principalmente capacitor MOS, elas são aproximações. E muitas aproximações dessas, elas são bem esdrúxulas, inclusive, né? Sim. Onde a curva real de um determinado transistor, ela não segue exatamente aquela curva que tu está vendo lá na equação, né? Se tu for pegar a equação, extrapolar ela e tentar bater as curvas, vai ver que a curva da equação não bate com a curva real daquele transistor. Então, por isso que o cara vai lá, calcula, perde um tempão fazendo cálculo, né? Monta na protoboard, monta no circuito, né? O que seja, e vai testar aquilo de forma empírica, ele vai ver que, bom, o transistor não saturou, né? Ou ele saturou, mas ele não deu o ganho que eu queria, né, naquele transistor. Vou ter que botar mais resistor de 1K, né? Sim. A gente tinha um professor que brincava, se não funcionou com K, bota 10K, não funcionou com 10K, bota 100K. Sempre múltiplos de 10. Capacitor é 10 nano, 100 nano, 1 micro, resolve tudo. É isso aí. Né? Mas é justamente por causa disso, né? A gente vive num mundo físico, né, onde existem muitas variáveis que podem fazer com que um transistor que tu tem em um determinado lote, ou até mesmo dentro daquele lote, eles podem variar, né? A sua capacidade, a sua capacitância interna, né? Então a curva que ele vai te dar é diferente, e não só isso, mas a equação que tu utiliza para modelar ele de forma teórica, ela é diferente do que realmente é o comportamento daquele transistor no mundo real. Então tu tem uma aproximação, tu faz uma ideia, tu sabe mais ou menos que se tu botar um determinado resistor para polarizar ele, utilizar determinadas circunstâncias, tu vai obter um determinado resultado, mas aquilo ali é uma aproximação. Então o cara com certeza vai ter que fazer alguns ajustes, né? Considerando só o parâmetro temperatura, a pessoa pode projetar um circuito ali considerando sempre 25 graus Celsius, e aí na vida real isso não vai acontecer, né? Exatamente. Pode ter 12, aqui no sul nós temos uma variação gigante, né? Sim. Hora 0 graus, 1 grau, no inverno, assim, 8 graus, daí no verão pode chegar a 40. Exatamente. Então isso aí, só considerando esse parâmetro. Então, fora outros, eletromagnetismo, indutâncias, capacitâncias, parasitas, então tudo isso influencia na prática, né? Tudo isso influencia. E além ainda das variações que existem no processo de fabricação do próprio transistor, né? Sim, correto. O waffle, ele não vai ser igual em todos os pontos dele, né? Existem variações. Então, um transistor que está mais para frente, mais para cima do waffle, ele vai ter um determinado ganho, ele vai te dar um determinado ganho, vai ter um comportamento X. O que está mais para o meio vai ter outro comportamento. Então, apesar de eles serem transistores iguais, com o mesmo WL, tu pode ter um comportamento diferente. E isso não é levado em consideração quando tu utiliza a equação, né? A equação não leva em consideração o processo de fabricação em si. Então, quando o cara tira aquele transistor lá, bota na bancada e monta ele, o cara não tem o ganho que era calculado lá, né? Mas faz parte. Então a gente adota os múltiplos de 10, né? Esse tipo de coisa que torna tudo tão lindo assim, pra gente praticar, criar as coisas, fazer o desenvolvimento mesmo, né? Exatamente. E é a experiência, né? Então eu acho que isso vem muito a calhar com a relação do estudo da engenharia. O cara precisa praticar. Não é só o cara estudar só a equação, né? Só se matar lá estudando, lendo livros, etc. Mas o cara também precisa praticar. Sim. O cara tem que fazer, tem que ter essa experimentação, né? Acho que é até por isso que a gente ainda não tem muitos cursos. Na verdade, acho que não tem nenhum curso EAD de engenharia, né? Porque não tem. Como é que é inviável?
convenhamos, é inviável. O cara precisa montar, o cara precisa pegar aquele transistor, botar na protoboard e ver que se o cara fizer o cálculo direitinho e colocar aquele resistor de 2K2, o troço não vai saturar. Porque existem outras coisas além daquele resistor, né, além da tensão, né, que vai influenciar na polarização e no funcionamento daquele transistor, né? Com certeza. Vamos falar sobre TCC? Vamos. Teu TCC foi baseado em FPGAs, né? Exatamente. E aí fala pra galera toda a experiência aí. Faz um resumo aí, como é que foi a experiência do TCC aqui? Os assinantes têm bastante curiosidade sobre o trabalho de conclusão. Eu acho que a primeira coisa que o cara tem que ter em mente é que o TCC não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que a gente vê no Face, né, nas redes sociais, né, todo esse auê em relação ao TCC. Vou ter que fazer o TCC, minha vida vai acabar, não sei o que e tal. Um desespero pro TCC, né? Mas não, o cara não pode entrar no TCC com essa mentalidade. Eu acho que o TCC, ele é a cereja do bolo, ele é o fechamento de toda uma curva de aprendizado que tu teve, de todo um empenho. Concordo. Né? E é ali que tu vai colocar realmente o teu conhecimento, toda a tua carga que trouxe dentro do curso, vai colocar isso à prova, não só à prova, mas tu vai mostrar o que tu é capaz de fazer e de desenvolver. Né? É ali. Então, acho que o primeiro ponto é a escolha do tema. O cara tem que escolher um tema com o qual ele se sinta confortável. Exatamente. Um tema que o cara ache legal, né? Para poder desenvolver bem aquilo ali e entrar de cabeça. Eu acho que literalmente é entrar de cabeça. E vai ficar um ano envolvido, né? Se não mais, muita gente já começa pesquisando antes, envolvido com aquele tema. Então conta pra gente o projeto, assim, em linhas gerais, como é que foi. Bom, o meu projeto foi também utilizando FPGAs, né? Eu desenvolvi um processador sampler, né, para órgãos digitais, né, órgão, no caso, instrumento musical, né, órgão de tubos. Trocando em miúdos, né, resumo da ópera. Um órgão de tubos possui diversos tubos, cada tubo tem uma característica. Tu tem tubo de madeira, tem tubo de metal, tem tubo de metal cônico, tem corneta, tem diversos tipos de tubo. Tubo com palheta de madeira, tubo com palheta de metal. Então, cada tubo ele vai soar de forma diferente. Tem um timbre diferente em cada tubo. Sim. Né? É assim que funciona um órgão. Né? Na realidade, o termo órgão ele deveria ser corrigido, né? Porque órgão é o órgão de tubos. Né? O órgão que a gente conhece como órgão, ele é um órgão digital, eletrônico. Muitos chamam de teclado. Sim. Também tem as diferenças, né? Porque teclado eletrônico. Isso, tem as diferenças, né? Então, o que eu desenvolvi é justamente o processador que trata amostras que são captadas, né? De cada um dos tubos de um órgão, né? Podemos pegar como exemplo o órgão de tubos da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA, aqui em Canoas, né? Eles têm um baita de um órgão de tubos ali. Se eu bem me lembro, em torno de 4.000 tubos, tem aquele órgão ali, é um dos maiores do país, né? E cada set de tubo, né? Que chama-se de registro, né? Cada set de tubos, cada registro, ele tem um timbre diferente. Então, o músico, o organista, quando ele vai executar uma determinada obra, vou executar um Bach, ou vou executar uma obra mais moderna, né? Para cada tipo de obra, ele vai escolher um set de registros diferente para caracterizar, né, aquela obra. Uma obra de período barroco, o cara vai utilizar normalmente tubos mais amadeirados, são um pouco mais aveludados. Em determinados pontos da obra, ele vai utilizar muitos metais, né, para abrir mais o som. Às vezes ele vai abrir todos os tubos, todos os registros, né? Tudo para caracterizar aquela música, né? Para dar algo a mais na música, né? É o mesmo que o cara trocar o riff da guitarra, né? Mesmo que o cara trocar a distorção da guitarra. Em determinado momento, o cara... shape da guitarra, o tipo de madeira, tudo Exatamente. Influencia. Então, até a pintura influencia. Exatamente. Então, o cara ele vai escolher a guitarra dele, vai escolher a distorção conforme a música. Se o cara vai tocar uma música mais levezinha, vai tocar uma balada, o cara provavelmente não vai botar uma distorção pesadona. Vai botar um chorus ali, Exato. Então,
música basicamente é isto, é o cara selecionar os sons de forma a transmitir uma mensagem, né, que está dentro da música, às vezes até subjetiva, que é o que acontece na música erudita, né? Muita da mensagem é subjetiva. Então vai do intérprete escolher como ele vai fazer com que essa subjetividade toque o público consiga de alguma forma entender isto, né? Então, o que acontece? Quando tu tem um órgão digital, um instrumento digital, né, hoje se fala em sistemas ampliados. Tu grava uma amostra de cada tubo do órgão num piano, uma amostra de cada nota do piano, né? Num violão, uma amostra de cada corda do violão, né? E esta amostra ela é tratada digitalmente num computador, né? Num sistema especial para isso, ela é tratada, e esta amostra ela vai ser então mapeada, determinadas zonas da amostra, fatiadas essas zonas da amostra, para ser utilizada por um processador especial. Esse pode ser um processador fisicamente desenvolvido ali, né? Ele foi feito um ASIC, né? Para tratar essas amostras, ou pode ser um processador de uso genérico rodando um software por cima, né? O que é muito comum hoje, mas instrumentos muito dedicados como um órgão digital, um piano digital, normalmente é um ASIC que tu tem ali dentro. Sim. Então, o meu trabalho, ele é o desenvolvimento desse ASIC. Ele é um processador que pega essa gama de amostras que foram capturadas de um órgão de tubos, separa em registros e executa elas em tempo real. Né? Quando o organista vai lá e aperta um dó, o processador ele entende que o cara apertou um dó, essa informação é enviada via MIDI para o processador decompõe essa informação. Ele diz, bom, é um dó, esse dó é a nota número tal, essa nota está no endereço tal da memória RAM. Ele vai lá, carrega, faz uma pré-carga dela para um cache interno, um banco de registradores interno. Ele vai carregar esta amostra, vai executar cada pedacinho da amostra, né, e vai fazer um loop. Quando ele chega no determinado estágio da amostra, né, que essa amostra ela tem um regime transiente, né, e um regime permanente, e depois mais um regime transiente. Esses transitórios que tem no início e no fim, que é a abertura da válvula do tubo, né, que ele é um tubo a ar, né? Sim. A abertura da válvula, ele começa a soar, depois ele entra no regime permanente, né? E quando o cara fecha a válvula, ele ainda tem um pequeno regime transitório, que é o tempo que aquele tubo ele sai de ressonância, né? Então o som ele não estanca na hora, ele fica um tempinho ressoando, né? Então ele dá aquela reverberação ali no final, quando ele fechou o tubo. E tudo isso é extremamente importante, né? Organistas, músicos profissionais, se falta alguma coisa dessas, né? Se falta, às vezes, uma frequência harmônica, o cara já vai torcer o nariz. Bah, esse som aqui não tá legal. Então, ainda mais quem tem ouvido absoluto. Exatamente. O cara percebe coisas a mais, né? O músico ele é um cara muito chato de se lidar. Então, por isso que hoje, a maior parte dos instrumentos topo de linha, eles utilizam amostras gravadas de um instrumento real e tratadas digitalmente. Então, esse processador, ele vai pegar essas amostras, ele corta os trechos e ele executa um loop da região de regime permanente, né? Fazendo com que a última amostra do regime permanente, ela tem que casar com a primeira amostra. Então, o sistema ele tem que ter uma unidade de cálculo de ponto flutuante, para fazer as interpolações necessárias para que não ocorra uma transição abrupta da última amostra de regime permanente para a primeira. Porque como são infinitas harmônicas que tu tens ali dentro daquele sistema, porque, bom, imagina, tu tem um tubo, aquele tubo ele está numa região, sei lá, pensando em x, y, z, ele está em 0, né? E tu tem um outro tubo que está em 10, 0, 0, né? Mesmo que o tubo que estivesse em 0, em 000, fosse idêntico ao tubo que está em 1000, o tubo de 1000 ele vai soar diferente do que aquele que está em 0, porque tu tem uma caixa acústica, tu tem um monte de outros tubos em volta dele. Então a forma como o som se propaga e se geram essas harmônicas é diferente. Então durante o tempo que do regime permanente, né, que a nota está soando, existem infinitas harmônicas ali que estão se entrelaçando. E estas harmônicas acabam criando um comportamento diferente. Por isso que é importante tu pegar a última amostra e interpolar ela para te conseguir fazer uma transição suave para a primeira. Senão a gente tem aquele chamado efeito de Gibbs, né? Sim. Que quando tem um corte abrupto, tu vai ter um pico de alta frequência, né? E isso não vai ficar bonito para quem está escutando.
Não né? vai mesmo. Não vai ficar bonito. Então, esse meu processador, ele, além dele ser dotado de um núcleo, um sistema de acesso à memória RAM, que no meu caso era DDR, né? Ele também é dotado de um processador de ponto flutuante, né? Que também foi desenvolvido, mas esse processador ele é simples, ele só faz aquele cálculo específico que ele precisa fazer. Ele não é uma unidade lógico-aritmética completa. Ele só faz aquele cálculo de interpolação que ele foi feito para fazer, e nada mais. Certo? Então ele tem essa unidade, e essas unidades elas são multiplicadas ali dentro. Então eu tenho na realidade um processador, uma caixinha, que possui lá dentro 8 núcleos, 8 processadorzinhos pequenos, né? Sim. Que cada um desses 8 núcleos é responsável por executar uma nota ou uma amostra, né? O resultado disto é somado em um misturador, e esse misturador, então, entrega a informação em um barramento que vai para o decodificador, né? Para que o cara possa escutar esse áudio, né? Então, por que os 8 núcleos? Porque música não é feita só de uma nota, né? Então, a gente precisa de mais notas, né? Nesse caso, os 8 núcleos, eles trabalham em paralelo para executar até 8 notas. No caso, como é um protótipo, como é um experimento, ele tem uma polifonia baixa, polifonia de apenas 8 notas. A escala diatônica e mais um semitom? É para o cara poder fazer, por exemplo, um acorde, né? Um acorde com 4 notas em cada mão, né? Então, para poder fazer esse acorde com 4 notas em cada mão, soando, né, as 4 notas ao mesmo tempo. Sim. Então, esta foi a ideia, né? Também provar um conceito de que era possível desenvolver um processador sampler dentro de um FPGA, né? O que poderia... Foi em VHDL. Foi em VHDL. Né? Porque a ideia era que no futuro poderia se ampliar esse projeto e desenvolver um órgão digital comercial viável como FPGA, e que o dono dele poderia conectar esse cara à internet e efetuar atualizações, né, no sistema, né? Bem bacana mesmo. Então esse cara, o organista lá, ele... Bom, hoje surgiu uma atualização que possibilita simulação de harmônicos, né? Simulação de harmônicos em tempo real. Então o cara vai lá, faz o download da atualizaçãozinha e puf, tá o órgão, o cara tá com o órgão atualizado. Um processador novo. Vamos falar um pouco de vida profissional? Conta pra galera aí teu trajeto profissional, e o Josias agora recentemente abriu uma empresa também, então vamos conversar um pouco sobre isso com o pessoal. Tem muitos empreendedores também que nos assistem. Bom, a minha vida profissional, eu comecei, na realidade, trabalhando na área de tecnologia da informação, né? Eu entrei realmente de cabeça em engenharia faz pouco tempo, faz alguns anos, né? Mas até então eu trabalhava com tecnologia da informação. Comecei a minha vida fazendo manutenção de computadores, né? Consertando computadores. Era micreiro, né? Cara que recebia um computador estragado para consertar, formatava. Era informática. Exatamente. Trocava placa, remoção de vírus. O que eu fiz disso na minha vida, cara? E assim, ali eu comecei a trabalhar muito com hardware também. Volta e meia tinha que trocar um capacitor numa placa e tal. Mas o que aconteceu foi que a empresa em que eu estava, ela tinha contrato com um colégio na cidade lá, em Novo Hamburgo, no caso. E eles prestavam serviços para esse colégio, e a pessoa que trabalhava lá dentro saiu, né? E deles, vamos mandar o Josias para lá, vamos botar ele para trabalhar de interno lá no colégio. Fui para lá, trabalhando de interno lá, manutenção dos laboratórios, né? Que eram 3 laboratórios que o colégio tinha, cada laboratório com umas 30 máquinas. Então eu era responsável pela manutenção desse parque de máquinas, né? Sim. O que aconteceu é que nesse meio do caminho eu comecei a estudar por conta, estudar Linux, né? E no meio do caminho, o cara que era o administrador de redes lá, nessa empresa, ele também saiu, né, da empresa, e ficaram sem ninguém para dar suporte nessa área. O que aconteceu foi que eu acabei assumindo a responsabilidade dos servidores nesse colégio, né? Tanto dos servidores de rede Microsoft, quanto os servidores Linux que tinham, na época era um Firewall só que tinha lá, né? E comecei a me dar bem nisso, né? Comecei a me dar bem nisso aí. No fim, no colégio, o que eu estava mais fazendo era administrando o parque de máquinas. Eu já não fazia mais manutenção diariamente nas máquinas, né? Alguma coisa tinha que fazer, trocar um mouse, ou sei lá,
Às vezes formatar algum computador eu fazia. Agora, se tinha que fazer alguma coisa a mais, mandava para a empresa mesmo fazer, né? Porque o que eu mais fazia lá era administrar o parque de servidores, né? Quando eu entrei lá naquele local, eram 2 servidores. Quando eu saí, já tinham 6, né? A gente foi ampliando a estrutura, né? E o que aconteceu foi que dali eu fiquei nessa área, né, em tecnologia de informação, trabalhando com servidores, né? E acabei me focando muito em Linux. De lá eu saí, fui para um provedor de internet no centro de Novo Hamburgo, né? E daí trabalhei algum tempo com atendimento ao usuário, depois trabalhei mais focado em servidores, né? Visitando clientes, resolvendo pequenos problemas com os servidores. E no fim eu estava trabalhando com a administração do CPD, estava trabalhando com a administração do CPD daquele provedor, né? Principalmente da parte de hospedagem, sistemas Linux, né? E segurança da informação. Então, a gente teve projetos ali, implantação de firewalls, né? Trabalhava com cPanel, serviços de e-mail, Zimbra, trabalhava também muito com Chain Server, né? Ou Zen Server. Há dúvidas de como se pronuncia, né? Trabalhava com virtualização, né? E foi o último contato que eu tive com tecnologia da informação foi ali. Que daí eu trabalhei 5 anos nesse provedor, né? Me desliguei de lá e daí fui trabalhar com automação industrial. E aí eu já virei a chavinha, né? Saí da TI e fui para engenharia. Sim. Né? E automação industrial, fiquei trabalhando 1 ano e meio, né? Trabalhei basicamente no setor elétrico, automação de usinas hidrelétricas, né? Trabalhei em um último projeto, uma usina de 550 megawatts em São Paulo, né? E inclusive eles devem ter concluído ela agora esses meses aí. E trabalhei daí com isso por algum tempo, trabalhei com desenvolvimento daí de sistemas de controle para usinas, né? Lá essa usina de 550 megawatts foi desenvolvido todo um sistema para controle hídrico também, cálculo de nível de água na barragem, né? Que era feito através de integração. Então teve bastante envolvimento nesse tipo de trabalho, né? Legal. E aí, agora, iniciando uma nova empreitada. Exatamente. Agora começando nesse mundo de empreendedorismo, né? Como eu saí desta empresa, né? E já estava, na época, tocando também a pós-graduação em microeletrônica na URGS. Bom, daí eu pensei, vou tentar trabalhar por conta própria, né? E aí, recentemente, abri então a minha empresa na área de projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Sim. Basicamente. E a ideia é tocar projetos terceiros, né? Trabalhar com desenvolvimento de produtos, protótipos, né? Na área de eletrônica, muito focado em eletrônica digital, né? Esta é a ideia. E quem sabe no futuro, né? Se começarmos a ter alguma renda suficiente, trabalhar também com um projeto de microeletrônica, né? Com certeza. É só se dedicar e vai crescendo aos poucos, né? Exatamente. O grande problema na área de microeletrônica é que os softwares são muito caros, né? A licenciamento de um Cadence, licenciamento desses softwares, eles possuem um valor agregado muito grande, principalmente porque o valor agregado deles é pesquisa, né? É pesquisa acadêmica. Então eles são softwares muito caros. Então para o cara abrir uma design house não é simples, né? Tem que ir indo aos pouquinhos, né? Nós conversamos também com o professor Everton ano passado e ele disse aqui no Brasil ainda está engatinhando um pouco o setor da microeletrônica. Exatamente. Esperava-se, né, que com o Ceitec e a outra fábrica sendo aberta em Minas, né, a coisa deslanchasse, mas está tudo muito nebuloso ainda, né? A gente tem basicamente uma design house no Brasil, só que tem já o seu microcontrolador no mercado, né, que é a SMDH. E as outras ainda fazem serviços para terceiros, né, ou fazem muita coisa na área de RFID, né? Então, a microeletrônica no Brasil parece que ela está com uma dificuldade para deslanchar, né? Alguns professores, inclusive, comentam que vem se falando que a microeletrônica vai deslanchar no Brasil desde a década de 90. Então, e a coisa parece que fica trancada, né? Daí é uma área um pouco complicada, né? Muitos que se formam no CI Brasil, muitos que se formam nas pós-graduação acabam saindo do país, né? Indo trabalhar fora. E o nome da empresa? O nome da empresa é Bobsin, né?
se escreve Bob Sien, é alemão, né? E nome tem alemão. endereço, website já? Temos o website, www.bobsien, né? ou bobsien.com.br. Eu vou deixar na descrição do vídeo para o pessoal que tiver interesse já ir conhecendo. Né? Nós vamos abrir um canal no YouTube também, né? Então... Isso é legal. Ainda não sabemos exatamente a data de lançamento, né? Mas a ideia é que já comecemos a colocar alguns vídeos ali por julho, né? Por julho. A pegada vai ser um pouco mais de divulgação científica, né? Linkando um pouquinho a engenharia com a academia, que essa é uma das missões, né? Da visão e missão da nossa empresa, que é fazer esse meio de campo, que hoje tu vai para o mercado de trabalho, é complicado. O cara entra numa empresa para trabalhar, numa empresa na ramo de engenharia, e o cara quer fazer uma pós-graduação, quer fazer uma especialização, fazer um mestrado, um doutorado, é muito complicado. A maioria das empresas não possuem uma proximidade com a academia a ponto de dizer: bah, Josias, legal, cara, tu tá querendo fazer um mestrado, a gente tem projetos de pesquisa dentro da empresa, a gente vai te liberar 2 tardes para te fazer o teu mestrado, né? Em compensação, a gente vai te transferir para o P&D e a gente quer que tu aplique, né, o teu conhecimento aqui e a gente possa crescer junto. E é difícil encontrar empresas com essa mentalidade, né? É realmente muito difícil. Então, a nossa ideia, né, enquanto missão e visão da empresa, é que a nossa empresa ela seja muito próxima da academia, né? Justamente por a gente também estar fazendo pós-graduação, né, tanto eu quanto a minha sócia, né? A Poliana, exato. Poliana ainda vai vir aqui, vai dar o depoimento dela também. Então, justamente por a gente estar dentro de um ambiente acadêmico, né, a ideia é que a gente fomente isso, né, que a empresa seja próxima à academia e a gente possa utilizar também esse conhecimento, né, dentro da engenharia. Afinal de contas, a engenharia é a aplicação da ciência, a aplicação da física no mundo real, né? Porque se não é a engenharia, construir uma ponte, fabricar um semicondutor, né? Desenvolver um LED, né? Porque esses LEDs que a gente tem hoje com esse branco, né, tão perfeito, né, é coisa relativamente recente, é coisa de 10 anos. Né? Verdade. Tudo por quê? Porque algumas empresas, grandes, mega empresas, né, são muito próximas à academia e possuem pesquisa dentro da empresa, né? Então, alguém resolveu de misturar galho arsênio e descobriu que, misturando galho arsênio junto com um semicondutor, o cara consegue ter um tempo de vida maior, né, daquelas cargas e consegue controlar melhor a qualidade da luz que tem ali, né? Então, dependendo como o cara faz a deposição, o cara consegue ter mais tendendo ao branco, mais tendendo ao azul, mais tendendo ao vermelho, o cara consegue fazer com que a cor do LED venha do próprio LED, né? Venha do próprio LED. Antigamente a gente comprava um LED vermelho e ele era um vidro vermelho, né? Ele era um vidro vermelho. Hoje em dia o cara compra um LED vermelho, ele é um vidro transparente, né? A coloração vem do próprio semicondutor, da forma como ele é fabricado, né? Então isso é possível devido à proximidade, né, da indústria com a academia. Se não tem essa proximidade, tu não tem desenvolvimento tecnológico. Não tem desenvolvimento. Ainda mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil tá complicado. Justamente nosso canal no YouTube, a ideia é que ele seja um canal focado em divulgação científica, né? A gente vai falar um pouco de microeletrônica, vamos falar dos nossos TCCs também, né? Que tem bastante coisa para falar. E o YouTube precisa de canais assim, né? Porque tem muita coisa ruim no YouTube. Ah, sim. Muita coisa ruim. O cara tem que saber selecionar. Precisa ter canais assim. Então, por isso eu sempre dou apoio. Muitos vêm até mim e perguntam sobre começar um canal, eu sempre dou apoio. O conhecimento, a divulgação do conhecimento é muito importante. E para encerrar, vamos falar um pouquinho do programa de pós-graduação. Então, você começou a fazer a pós, está fazendo a pós em quê? Bom, eu comecei uma pós-graduação em microeletrônica na URGS, né? Como é que funciona hoje? A maior parte das universidades federais, elas possuem a possibilidade de você se inscrever em uma disciplina como aluno especial. O que é aluno especial, né? Não é uma pessoa com necessidades especiais como alguns lugares de RH acreditam, né? Quando o cara vai se candidatar a um emprego, o cara coloca lá, sou aluno especial no programa de pós-graduação. O cara pensa, mas tu tem alguma deficiência? Interpreta errado. Né? Não. Aluno especial é aquele cara que vai para a universidade para cursar uma disciplina avulsa do curso de pós-graduação, né? Normalmente com o intuito de entrar como aluno regular.
Qual é a diferença do aluno especial para o aluno regular, então? O aluno regular, quando ele se inscreve na instituição, ele é aceito para cursar aquele mestrado, aquele doutorado, ele tem um prazo para entregar a dissertação ou a tese, né? Para o mestrado, normalmente varia de 1 até 3 anos, né? A média é 2, né? Então, se o cara passou de 2 anos, o cara tem que ter algum motivo, o cara tem que explicar, o cara vai ter que dizer, olha, sei lá, morreu minha mãe, ou tive problemas em casa, tive câncer e fui fazer um tratamento. Eles não vão aceitar, morreu meu cachorro. Tem que ter uma tu tem que ter uma justificativa muito forte para dizer por que tu atrasou a entrega da tua dissertação, entende? Porque tu assina um termo de compromisso, e é o teu nome profissional e acadêmico que está ali. Pô, cara, tu é um engenheiro, tu é um pesquisador. No momento que tu entra como mestrando, como doutorando, tu é um pesquisador. Claro. Né? Então, tu tem que render. O que então tem acontecido no Brasil? Muitas universidades têm dado a opção para o cara começar a fazer as disciplinas. Então, bom, eu quero fazer o mestrado. Ao invés de eu entrar direto, de cara, como aluno regular, né, e levar mais um choque, que é o choque da transição do ensino médio para a faculdade de engenharia, o cara já leva um choque, né? É o mesmo choque, ou talvez até pior, da entrada para um mestrado, porque a cobrança é muito maior. Né? Sim. A cobrança é muito maior. Então, se o cara já entra como aluno regular, muitas vezes o cara não dá conta. O cara não acompanha, o cara não vai bem na disciplina e muito menos vai conseguir fazer a dissertação. Então, o que acontece é que muita gente faz em um ano todas as disciplinas e depois só tem mais um ano para fazer a dissertação, chega no final, se embanana todo e não consegue terminar. Né? É verdade. Então, o que tem acontecido é que eles liberam para o cara fazer as disciplinas, né? Tu faz as disciplinas, terminou as disciplinas, aí tu solicita o ingresso como regular, eles te aprovam, tu entra como regular, a partir dali tu tem 2 anos para desenvolver a tua dissertação. Enquanto tu está fazendo a disciplina, tu já tem um orientador, já foi te indicado um orientador, tu já conversou com o teu orientador já combinou contigo um trabalho, então tu já está pesquisando, já está dando andamento. O que normalmente acontece é que o cara faz ali em um ano e meio, faz suas disciplinas, quando ele entra como regular, o cara já está com praticamente toda a dissertação pronta. Então o cara só tem que dar uma melhorada, dar uma ajeitada na dissertação, fazer as publicações, né, e encaminhar, e daí em um ano o cara está pronto. Né, depois que o cara entrou como regular. Sim. O que é muito bom para a universidade também. Né? Verdade. Então eu quero agradecer bastante a participação aí, Josias. Em outras oportunidades vamos trazer você de novo aí para o EngCast. Como viram, o cara sabe bastante aí. E foi muito produtivo aí, começamos com o pé direito a temporada de 2016. Eu que agradeço então a possibilidade aí, qualquer coisa, só chamar. Com certeza. Então é isso aí, galera, esse foi o primeiro EngCast do ano. Já deixa aquele like aí que nos ajuda pra caramba. Se é novo aqui no canal, se inscreva, né? O botão inscrever-se está aqui embaixo, vermelhinho. Clica nele para acompanhar todos os nossos vídeos, aqui tem vídeo todo dia. E comente aqui embaixo o que achou do EngCast, deixe suas dúvidas, que como eu sempre digo, o EngCast continua aqui nos comentários do YouTube. Obrigado por assistir, como sempre, aquele abraço e até a próxima!